Olá! Sabe, os números de uma empresa, eles contam uma história. E entender essa história pode parecer super complexo, quase como aprender uma língua do zero. Mas e se a gramática dessa língua fosse, na verdade, bem mais simples e lógica do que a gente imagina? Então fica a pergunta, né? Como é que uma empresa sabe de verdade se está bem financeiramente? Olha, a resposta não está na intuição, não. E nem só no dinheiro que está ali, no caixa, hoje. A chave está num sistema. Um sistema que dá uma foto clara e contínua da situação. E esse sistema, bem, ele tem nome. Pois é, a resposta é a contabilidade, a linguagem universal dos negócios. E o nosso objetivo aqui hoje é justamente esse. A gente vai aprender a falar e, mais importante, a entender essa língua. Então vamos lá. Ok, vamos começar pelo começo, pela base de tudo. É a definição que vai ser o nosso alicerce para construir o entendimento do mundo financeiro de qualquer empresa. E olha que interessante essa definição. Muita gente pensa que contabilidade é só matemática, mas não é bem assim. É, na verdade, uma ciência de controlo. Pensa nela como um sistema que cria um mapa permanente da riqueza da empresa, o tal do patrimônio. E o mais legal, ela pega dados brutos e transforma em informação valiosíssima para tomar decisões inteligentes. E essa citação do Peter Drucker, nossa, ela encaixa perfeitamente aqui. Ele fala da sociedade do conhecimento, né? Pois então, nesse mundo, entender essa linguagem não é coisa só de contador, não. É uma habilidade essencial para qualquer um que queira se dar bem no mundo dos negócios. Beleza, já entendemos o porquê da coisa. Agora vamos pro como. A gente vai construir do zero a estrutura financeira de uma empresa. E para isso, vamos acompanhar a jornada de um novo empreendedor. Então vamos conhecer o Luís Filipe. Ele tem um sonho e se implanta R$ 1.000 para tirar esse sonho do papel. Esse é o ponto de partida da nossa história. É o primeiro facto contábil que a gente vai registrar. Ok, primeiro conceito-chave, ativo. O que é isso? Simples. É tudo o que a empresa tem, tudo o que é dela e que tem valor. Por enquanto, nesse comecinho, o único ativo da empresa do Luís Filipe são aqueles R$ 50 mil que ele colocou lá. Do outro lado da moeda, a gente tem as obrigações, que o pessoal também chama de passivo. Essa é a parte da história que mostra o que a empresa deve para terceiros, sabe, para outras pessoas ou empresas. No nosso caso, no dia 1, a empresa do Luís Filipe está zerada, não deve nada para ninguém. E por último, mas não menos importante, o patrimônio líquido. Pensa assim, é a parte que pertence ao dono da empresa. É a participação dele nos ativos. No caso, é o investimento inicial de Luís Filipe. É como se a empresa devesse esse valor para o próprio dono, entende? E aqui vem a mágica, o ponto central de tudo. Esses três elementos, ativo, obrigações e patrimônio líquido, estão amarrados por uma equação fundamental. De um lado, os ativos. Do outro, a soma das obrigações com o patrimônio líquido. E o mais incrível, essa balança tem que estar sempre, mas sempre mesmo, em equilíbrio. E olha só como isso fica na prática, no primeiro retrato financeiro da empresa, que é o balanço patrimonial. Vamos dar uma olhada. Do lado esquerdo, no ativo, tá lá, R$ 50 mil em caixa. Do lado direito, zero de obrigações, porque ele não deve nada. E 50 mil de capital, que é o patrimônio líquido dele. 50 mil de um lado, 50 mil do outro. Perfeito, a conta fecha. Só que, claro, uma empresa não fica parada, né? A vida acontece, ela compra, vende, paga conta. Então, vamos avançar um pouco no tempo e ver como essas ações mexem com esse nosso retrato financeiro. Mas com spoiler, o equilíbrio vai se manter. Primeiro, grande passo do negócio. O Luís precisa de produto para vender, certo? Então ele compra R$ 20 mil em tintas. Só que tem um detalhe, ele não paga na hora. Ele compra a prazo, a crédito. E aí? O que será que acontece com o nosso balanço agora? Olha que legal! O lado do ativo cresceu R$ 20 mil. Por quê? Porque agora a empresa tem um novo ativo que é o estoque de tintas. Mas, ao mesmo tempo, o lado do passivo também cresceu 20 mil. Agora surgiu uma obrigação, uma conta para pagar para o fornecedor. Resultado? O total de cada lado agora é 70 mil. A balança continua perfeitamente equilibrada. Ok, o negócio está girando e chega a hora de começar a pagar as contas.
O Luís vai lá, pega 5.000 reais do caixa e paga uma parte daquela dívida com o fornecedor. E agora? Como é que isso aparece no nosso balanço? Percebe a dança dos números? O ativo diminuiu 5.000, porque o dinheiro saiu do caixa. E, ao mesmo tempo, a obrigação também diminuiu 5.000, porque parte da dívida foi quitada. O total de cada lado agora é 65.000. É por isso que se chama partidas dobradas. Cada transação afeta pelo menos duas contas, e isso garante que o navio financeiro continue sempre equilibrado. Até agora, a gente viu a foto, o retrato estático, que é o balanço. Mas e o filme? Como é que se gerencia o movimento do dia a dia? Bom, é aí que entram duas coisas cruciais: a trilha de documentos e o controle do fluxo de dinheiro. É que na contabilidade não existe eu acho. Cada lançamento, cada númerozinho ali tem que ser comprovado por um documento oficial. A nota fiscal prova a compra, a duplicata mostra a dívida, o recibo confirma o pagamento. Essa papelada toda é a evidência, é o que dá credibilidade para a história financeira que está sendo contada. E agora um conceito que é sério, questão de sobrevivência para qualquer empresa: o fluxo de caixa. E atenção, isso não é a mesma coisa que lucro. Estamos falando do movimento real do dinheiro, o que entra e o que sai. Uma empresa pode até ser lucrativa no papel, mas se falta grana para pagar os salários, ela quebra. Simples assim. É o sangue que corre nas veias do negócio. E quando se entende essa língua, as decisões ficam muito mais inteligentes. Pega um exemplo simples: financiamento e empréstimo. Parecem a mesma coisa, mas não são. Financiamento tem carimbo, é para algo específico, tipo comprar uma máquina. Já o empréstimo, o dinheiro é livre, pode usar como precisar. Saber qual escolher e quando, isso é uma decisão estratégica que vem de entender esses termos. Bom, a gente já viu um monte de peça desse quebra-cabeça, né? Agora chegou a hora de juntar tudo. Vamos ver como essas peças juntas formam o quadro geral que ajuda a tomar as melhores decisões. Então, para amarrar tudo, o balanço patrimonial é a foto. Ele dá um retrato claro da saúde da empresa naquele momento. Já o fluxo de caixa é o filme, a história do dia a dia em movimento. E o pulo do gato é que a gente precisa dos dois. Precisa da foto e do filme para ter a visão completa e tomar decisões que realmente o façam sentido. E a gente termina com uma provocação para pensar um pouco. Seja para uma empresa gigante ou para as finanças pessoais, os princípios são exatamente os mesmos. Aprender a falar essa língua dos números não só permite ler a história que eles estão contando, mas, o que é mais poderoso, dá a caneta na mão para ajudar a escrever o próximo capítulo.